Oi, 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 CBvidinhas, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, hoje estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a Páscoa. Quem lembra o que significa Páscoa? A Páscoa significa passagem. Lembra? Eu já ensinei para vocês sobre a primeira Páscoa, que significava a passagem da escravidão para a liberdade, onde Deus libertou o seu povo que estava preso lá no Egito, lembra? E trouxe para a terra prometida. E hoje eu vou falar para vocês sobre a segunda Páscoa, que é a nossa Páscoa hoje, tá bom? Mas antes disso, vamos ler a palavra de Deus? Um momentinho, preste bastante atenção, faça silêncio, tá bom? Vamos ter reverência com a palavra de Deus, não é mesmo? Olha só, e a palavra que eu vou ler para vocês hoje está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos de novo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor mais lindo do nosso Deus, não é? Mas por que Deus precisou mandar o seu Filho unigênito? Para que todo que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Sabe por quê, crianças? Porque depois que Deus libertou o seu povo do Egito, o povo por um tempo continuou fiel a Deus, amando, respeitando, mas com o tempo eles foram deixando uma coisa muito feia entrar no coração deles. E eu sei que vocês já sabem o que é. O pecado. Olha só, o preto, ele simboliza isso, o pecado, o luto, a sujeira. Sabe por que o luto? Porque na palavra de Deus nos ensina que o salário do pecado é a morte. E o povo de Deus começou a deixar o coração dele ficar assim, ó. Deles ficarem assim, ó, sujinho, machucado, entristecido por causa do pecado. Aí vocês podem estar perguntando para mim, mas tia, o que é o pecado? O pecado é tudo que eu penso, vejo, falo e ouço que não agrada a Deus. Mas como assim? Quando eu falo uma mentira, eu agrado a Deus? Não, porque a gente sabe quem que é o pai da mentira. Quem que é o pai da mentira? É o diabo, não é? Quando eu fico assistindo coisa que o papai e a mamãe falam para mim que não pode, eu agrado a Deus? E quando eu fico pensando mal dos outros, eu estou agradando a Deus também? Não. E quando eu fico escutando e falando fofoca, eu agrado a Deus? Não. Então mentira é isso, tudo que eu penso, vejo, falo e escuto que não agrada a Deus, tá bom? Então, ó, pecado, tô fora, não é mesmo? Mas Deus começou a ver que o coração do seu povo estava muito cheio de pecado. E ele falou assim, o salário do pecado é a morte. E desse jeito, os meus filhos que eu tanto amo não vão poder morar comigo no céu. Então Deus bolou um plano perfeito. E nesse plano, ele pensou assim, eu já sei. Eu vou enviar o meu filho, Jesus. E assim, Jesus veio. Ele veio, sabe por quê? Para morrer por mim e por você. E para todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas que tenha vida eterna. E o que Jesus fez? Jesus, ele viveu aqui na terra, sendo 100% homem, mas também 100% Deus. E sendo 100% homem, como eu e você, ele não pecou. Ele conseguiu viver todos os dias da sua vida aqui na terra sem pecar e sem desagradar a Deus. Então, ele foi o Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito, e ele se ofereceu para morrer por cada um de nós. E sabe o que aconteceu, crianças? Lá na cruz do Calvário, quando o seu sangue verteu, ele levou sobre ele todos os nossos pecados. E através de todas as suas dores, de toda a sua pesadura, nós fomos sarados, nós fomos curados, porque ele levou o pecado do mundo inteiro sobre ele naquele dia.
Ele morreu para que todos nós fôssemos perdoados por Deus. E então, crianças, todo aquele que crê e aceita Jesus, sabe o que acontece? Fica com o coração assim, ó, branco e lavado como a neve. Olha só como esse coração está feliz. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra no coração, todo o pecado vai embora, toda tristeza, toda dor. Sabe por quê? Porque Jesus é a nossa salvação. Quando a gente aceita Ele, convida Ele para entrar no nosso coração, olha só, o nosso coração se torna assim. E Deus sabia que Ele precisava transformar o coração do povo dele assim. Por isso que Ele fez isso. E aí, crianças, nós seremos como as plantas. O verde, ele simboliza as plantas. A árvore, ela não começa como uma pequena sementinha, aí ela vai se alimentando e vai crescendo, ficando forte, até se tornar uma bela árvore, não é assim? Nós também, crianças, nós vamos se alimentar da palavra de Deus, da Bíblia, orar, buscar Jesus, adorar, conhecer cada vez mais e mais o nosso Deus. E assim estaremos prontos. Prontos para quê? Para morar com Deus lá no céu. O amarelo representa Deus, representa o céu, as ruas douradas do céu de ouro. Sabe, crianças, o céu é um lugar lindo, onde não existe tristeza, não existe dor, não existe sofrimento, não existe doença, não existe morte e também não existe o pecado. Olha só. Definitivamente o pecado não entra no céu. Olha só, o pecado está numa ponta e olha só onde que está Deus. Deus não se mistura com o pecado porque Ele é santo. E assim, por isso Jesus veio, para que todo aquele que aceita Ele pudesse purificar através do seu sangue, perdoar. Ele deixou o Espírito Santo, representado pela cor branca, que vai nos ensinar tudo que é certo e que é errado, para que um dia, para que assim a gente cresça e um dia a gente possa morar com Deus lá no céu. Amém? E isso é a nossa Páscoa. Nós comemoramos a passagem da morte, que antes a gente estava morto no pecado, para a vida eterna através de Jesus, que é o nosso caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Amém? Um beijo grande. Essa é a nossa história de hoje. Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. Ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. E eu desejo a vocês uma feliz Páscoa. Deus abençoe. Estou morrendo de saudade. Estou mandando um beijo grande, um abraço apertado no coração de cada um de vocês, por todas as professoras do nosso ministério. Todas elas estão morrendo de saudade, tá bom? Um beijo grande. Amo muito vocês. Feliz Páscoa. Deus abençoe.